Essa é a 43ª mensagem sobre o tema conflitos da vida. E o tema específico que estamos abordando é um dos mais importantes de toda a série. Por isso, se você não esteve aqui nos 2 últimos domingos, seria bom que você ouvisse essas 2 mensagens. As 2 últimas, para você ter uma ideia mais adequada daquilo que vamos dizer hoje. Com certeza, muitas perguntas que todos têm serão respondidas para aqueles que não ouviram, mas que forem ouvidas ainda, isto é, as que já foram transmitidas e a que vai ser transmitida hoje. O nosso tema é cultivando a transparência. O apóstolo Paulo disse que há 2 armas essenciais para vencermos a batalha espiritual: fé e consciência. Fé e consciência. Ele disse assim a Timóteo: Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Paulo nos adverte que se nós não nos valemos dessas 2 armas, isso resultará em uma derrota pessoal. Muitas pessoas naufragam na fé, não tem como exercer fé para as coisas mais elementares, justamente porque elas, como diz o texto, rejeitaram uma boa consciência. Larry Coy disse que por muitos anos sua vida cristã não deu certo. Por muitos anos ele esteve no ministério, tentando realmente ajudar as pessoas e levá-las a Cristo. Apesar de ter obtido alguns resultados positivos, a sua vida interior parecia desmoronar-se. Sua atitude era sempre de crítica aos outros e de muita censura à sua esposa. Quanto mais falava, menos cria que Jesus Cristo tivesse a solução para os seus problemas. Ele diz também que ele não queria ser hipócrita. Por isso ele estava cogitando de abandonar o ministério. Ele pensava com ele mesmo: mais cedo ou mais tarde, os outros irão descobrir que não está dando certo para mim. Logo, por que não ser honesto comigo mesmo e deixar tudo agora? Ele disse que não encontrava soluções para alguns problemas vitais. Em conversas pessoais com adolescentes que ele aconselhava, ele percebeu claramente a sua incapacidade de ajudá-los em certas áreas, principalmente na área da moral, do roubo e dos ressentimentos para com certos tipos de pessoas. Ele disse que implorou ao Senhor que o ajudasse e lhe desse sabedoria, mas nunca obtinha qualquer resposta. Numa ocasião, ele reagiu violentamente em seu íntimo quando ouviu falar sobre consciência, a palavra consciência. Ele participava de um seminário em que um homem de Deus, Bill Goddard, então, ele participava de um seminário, ele estava fazendo um doutorado num seminário evangélico, e ele, numa determinada ocasião, como parte do curso que ele fazia para ganhar créditos nesse doutorado que ele fazia, ele tinha que ouvir determinadas palestras, e entre essas
ele teve que ouvir esse pastor Bill Gothard. Pois bem, ele havia sido amigo íntimo desse pastor, que agora estava ali para transmitir uma mensagem, e ele achava que não ia ouvir nada de novo, nada que ele não soubesse, dada até a intimidade que ele tinha com ele e o conhecimento que ele tinha dessa pessoa. Mas Bill começou a falar sobre a importância de uma consciência limpa, e ele tinha uma vaga ideia de que a consciência era um assunto perigoso com o qual ninguém devia se meter. E à medida que ele começou a ouvir o que Bill estava dizendo, ele achou que o Bill estava errado. Sua reação ao ouvi-lo foi: ele está louco, se pensa que vai penetrar em mim e descobrir o meu passado. Ele disse que parecia que havia centenas de pessoas a quem ele havia prejudicado, e ele teria que passar o resto da vida dele pedindo perdão a essas pessoas. Então, Bill começou a contar muitos exemplos da liberdade que ele havia ganhado cada vez que ele tinha corrigido um erro. No final da conferência, então, o pastor Larry Coy estava muito entusiasmado. Ao invés da barreira inicial, ele já estava muito entusiasmado com a ideia ao ver que o seu amigo tinha obtido muito sucesso quando experimentou essa nova liberdade na busca de uma consciência limpa. Ele já estava então imaginando a liberdade que ele ia ter quando levantasse e pedisse perdão àqueles a quem ele tinha prejudicado. O que ele pensou que fosse uma derrota permanente transformou-se em alegria espontânea. Ao voltar do seminário, ele ainda estava no carro, ele decidiu que o melhor era fazer uma lista daquelas pessoas contra as quais ele havia errado, começando com as mais importantes, as que mais o perturbaram. E não era difícil iniciar essa lista, porque em sua mente havia algumas situações. Ao terminar a sua lista, havia apenas 8 situações, 8 pessoas que ele sentiu que devia buscar para resolver problemas não resolvidos no passado. Ele procurou recordar cuidadosamente e não conseguiu acrescentar nada além dessas 8 pessoas. Ele notou que essas poucas áreas de culpa em sua vida haviam estado dançando em sua mente de tal maneira que ele julgava que houvesse centenas delas. Então havia apenas 8. E cada ofensa acertada resultou numa nova liberdade interior. À medida que ele via aqueles a quem ele havia ofendido, novos meios de servir se abriam para ele nos dias que se seguiram a este fato. Ele pôde ajudar um rapaz que roubava, surgiu um novo modo de encarar as coisas, e ele teve um novo começo em seu casamento. E ele viveu aquilo que Jesus afirmou em João, está registrado no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 e no 36. Jesus disse: conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. O que vamos dizer agora já dissemos anteriormente, mas para que possa haver uma compreensão do que vai ser dito, nós vimos já aqui que quando a nossa consciência está limpa, nós temos benefícios extraordinários.
Primeiro, a consciência limpa pode tornar o nosso ministério mais impactante. Segundo, a consciência limpa nos permite apresentar nossas orações, nossas petições a Deus com fé, com confiança. Quarto, a consciência limpa nos faz saber que fomos purificados dos nossos pecados. Vimos também que a consciência limpa é um requisito para nós servirmos a Deus. Não há como servir a Deus sem uma consciência limpa. A consciência limpa, vimos também, nos permite reproduzir um amor genuíno, um amor autêntico. E ainda a consciência limpa nos permite compartilhar a nossa fé com outros, sem o que nós não poderemos fazer. Então vem a pergunta: o que é a consciência? Se pudéssemos definir, poderíamos definir assim: consciência é uma faculdade do espírito do homem que é sensível à verdade. Consciência é uma faculdade, é uma capacidade do espírito do homem que é sensível à verdade. A sua consciência é sensível à verdade. A verdade é a expressão das qualidades fundamentais da natureza de Deus. Jesus afirmou várias vezes que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Ele falou sobre a verdade em muitas ocasiões, e essa era uma das coisas que o distinguia dos demais que falavam às multidões. Jesus falava com autoridade, porque Ele falava a verdade e falava em verdade. A verdade é a expressão, então, das qualidades fundamentais da natureza de Deus. Alguns textos relacionados a isso nós podemos ver. Primeiro, que todos os homens têm consciências sensíveis às verdades universais. Aqueles princípios que nós encontramos na palavra de Deus, e são princípios também universais. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo diz assim: de fato, quando gentios, e gentios naquela época eram todos que não eram judeus, poderia ser traduzido assim: de fato, quando os povos que não têm a lei praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. O que ele está dizendo aqui é que mesmo que uma pessoa não conheça esse livro, ele sabe o que é certo e o que é errado. Mesmo que ele não saiba o porquê, Deus nos deu a capacidade, a nossa consciência, e na nossa consciência nós sabemos se o que fazemos é bom ou mal. Isso é nato em todos os homens, sejam eles quais forem. Quando uma pessoa recebe a Cristo, então isso se torna ainda mais claro. Ela pode nunca ter lido esse livro. No momento que ela ouve a verdade, ela crê na verdade, e a verdade é Jesus, e ele crê que Jesus é a verdade, é o verdadeiro Deus na forma humana, então ele crê que Jesus veio como homem,
se fez carne, habitou entre nós, viveu aqui sem pecado, para morrer pelos nossos pecados, então a sua consciência ainda é mais apurada, porque o Espírito de Deus vem residir nele. Então, nós sabemos com clareza o que é certo e o que é errado. É por isso que quando Paulo fala sobre a sensibilidade à natureza fala que a sensibilidade à natureza de Deus é universal. Ele mostra na sua mesma epístola aos Romanos, no capítulo 1, que nenhum homem tem desculpa quando ele transgride os princípios de Deus, porque a existência de Deus e a consciência de que Deus é Deus, nós acabamos de cantar, quão grande é o Senhor. Só não vê e não sabe quem não quer ver. Mas ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. São os homens que torcem a verdade e colocam no lugar dela a injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Hoje à noite nós vamos estar trazendo para vocês um vídeo de 11 minutos, que começa a mostrar a Terra, depois você vai ver os planetas, vai ver as estrelas, as galáxias, e dá uma ideia extraordinária da grandeza de Deus. E olha que nós não conhecemos o universo inteiro. Nenhum homem até hoje conseguiu saber o tamanho do universo. E você vai ter uma visão da grandeza e do poder de Deus. É um vídeo que vale a pena. Eu ia dizer no início da mensagem, você não pode perder a mensagem da noite. Ela vai realmente mexer com você nessa noite. Pode vir com certeza. Jesus Cristo é a luz da pessoa. O Evangelho de João diz que Jesus estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Jesus é a luz deste mundo. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará em trevas. Fé, por sua vez, é o princípio sobre o qual o espírito do homem opera. Nós falamos que a consciência, na verdade, a consciência é a voz do seu espírito. A consciência é o seu espírito falando o que é certo e o que é errado, mostrando para você o que é certo e o que é errado. Fé é o princípio sobre o qual o espírito do homem opera. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós já vimos aqui, em outras mensagens anteriores, que fé não é que, eu tenho uma fé que isso vai dar certo. Isso não é fé. Esse tipo de fé todo mundo tem. Fé sempre tem como base algo que Deus disse. É aquilo que Deus diz na sua palavra. Nenhum dos que exerceram fé, nenhuma das pessoas que são personagens da Bíblia, ao exercerem fé, fizeram-no com base no seu achômetro, naquilo que eles achavam que era certo
Não, fizeram com base em algo que Deus disse. A fé verdadeira, ela tem como base aquilo que Deus disse. Não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas pensam, é aquilo que Deus diz acerca de si mesmo e acerca daquilo que Ele quer e deseja de nós. Então, quando nós lemos na Bíblia e descobrimos aquilo que Deus disse, e nós colocamos a nossa fé naquilo que Deus disse, então isso é fé. Fé não é um salto no escuro, não é uma aventura. Fé é concreta, é em coisas concretas, e a palavra de Deus é concreta para os que creem. Deus disse, e a palavra de Deus diz que nada que Deus disse vai cair por terra. Ele vai cumprir a sua palavra, e até hoje nada do que Ele disse deixou de acontecer. Por isso que nós cremos que aquilo que ainda está para acontecer, vai acontecer. Por isso aguardamos o retorno do seu Filho à terra, para resgatar aqueles que creram nele enquanto viveram aqui na terra. A minha mente opera, então a fé é o princípio sobre o qual o espírito do homem opera. O homem no seu espírito opera pela fé. A minha mente opera sobre o princípio da lógica. A minha mente raciocina pela lógica. E o meu corpo opera sobre o princípio dos 5 sentidos físicos. Então, é assim que nós somos. Isso para dizer que a desobediência produz culpa. Um problema espiritual só pode ser solucionado por um indivíduo que assume a sua responsabilidade pessoal para com Deus. Se eu tenho um problema espiritual relacionado com culpa, só pode ser resolvido se eu assumir a minha responsabilidade diante da minha culpa. Deus que nos fez estabeleceu princípios específicos que nunca deveriam ser violados. Quando esses princípios são violados, o resultado é culpa na consciência do violador. Mesmo que a pessoa racionalize, e racionalizar é ela encontrar uma razão para os seus atos, ou ela justifica as suas ações na mente, a culpa está na sua consciência. A mente raciocina pela lógica. Bom, eu dei um tapa nele porque ele me deu outro. Então tem lógica. Mas porque eu dei um tapa nele, a minha consciência me acusa. Mas a minha mente diz, não, você bateu porque você apanhou também. Você roubou porque te roubaram. O governo rouba, você também rouba. Então, a mente tem uma série de justificativas, mas isso não resolve o problema na sua consciência. Se você roubar, você vai ter uma consciência culpada. Mas uma pessoa pode cauterizar a sua consciência. Uma pessoa que persiste na desobediência aos princípios de Deus e aos princípios que são universais. Uma pessoa que persiste na sua desobediência e se recusa a dar ouvidos à sua consciência. Eu aponto para aqui, mas a consciência está no espírito. Instintivamente procurará amortecê-la, amortecer a sua consciência, ou então silenciá-la, para não ser continuamente constrangido e perturbado por ela. Porque a função da consciência é perturbar você quando você faz uma coisa errada.
A função dela é trazer paz a você quando você faz o que é certo. Perturbado por suas advertências antes de uma ação ser cometida ou por inquietações posteriores. Você pode, quando vai fazer uma coisa errada, sentir, é claro que aí suas emoções são envolvidas, como Davi falou que quando ele cortou a orla do manto de Saul, que era uma autoridade sobre ele, ele sentiu o seu coração bater mais forte. Na realidade, o que ele estava dizendo é que a sua consciência o acusou do que ele fez. E ele entendeu, não, eu não posso fazer isso. Ou então, depois que você faz, você vai ficar com a consciência culpada. Mas quando as pessoas resistem à sua consciência, as Escrituras chamam isso de cauterizar a consciência. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Para ser hipócrita e para ser mentiroso, você tem que cauterizar a sua consciência. Do contrário, você não consegue. Tem pessoas que são cara de pau, passaram óleo de peroba na consciência, se a gente pode assim dizer, e com isso se mostraram endurecidos e indiferentes, e por isso podem praticar o mal. Isso é cauterizar a sua consciência. Se você começa a tomar café ou qualquer bebida quente, quando você toma um café, você vai sentir a língua queimar. Se você com o tempo for fazendo isso muitas vezes, a sua língua vai ficar cauterizada e você não vai sentir mais que queima. Você é capaz de engolir e você não vai sentir queimando como você sentia inicialmente. É que os tecidos que queimavam agora foram cauterizados, eles estão endurecidos e eles não vão mais sentir o que você, quando você toma uma bebida quente. E há pessoas que podem tomar coisas fervendo. Quem já viu alguma coisa sobre isso? Não são todos que fazem isso, naturalmente eu não faço e talvez ninguém aqui faça, mas há quem faça. Uma pessoa pode cauterizar sua consciência de diversas maneiras. Primeiro, através da fuga. Isso resulta do desprezo das normas de Deus e fuga da realidade, através da bebida, através da perversão sexual, através de drogas, do sono, enfim. A pessoa foge da realidade para viver outras realidades que a tirem da realidade que ela se recusa a enfrentar. Uma maneira de fugir é dormir. A pessoa dorme. Pessoas depressivas, por que são depressivas? Pode ter tudo começado com uma amargura, um ressentimento, e aquilo foi tomando, e ela então foge da realidade, foge do desejo de encarar aquilo e não quer encarar, então dorme muito, dorme. É uma fuga. Segunda coisa, compensação. Procurando contrabalançar a sua culpa com uma grande preocupação por atividades sociais ou um ativismo até religioso. Terceiro, preocupação, concentrando-se no trabalho a tal ponto que lhe parecerá estar plenamente realizado.
principalmente se o seu trabalho é interessante e fascinante. Tal pessoa não dá descanso à sua mente. Deve permitir que a sua mente fique ociosa e a sua culpa venha, a consciência então tenha um espaço para ela poder falar algo e causar de convicção e desconforto. Em quarto lugar, é o auto-engano. A pessoa não suporta a própria culpa, o peso, e a pessoa precisa racionalizar, precisa usar a lógica para justificar o seu comportamento. E uma vez que ela justifique o seu comportamento, ela irá condenar e culpar os outros. Toda pessoa que vê muitos defeitos nos outros é uma forma de compensar. Aliás, é uma forma de compensar o seu erro. Nós estamos falando de auto-engano, mas esse artifício também é uma compensação e é um auto-engano. Então, o que ela faz? Eu errei, mas também você vê fulano, o que ele está fazendo, e ciclano, e ele encontra um monte de gente que está errando, e essas pessoas são o suporte para ele suportar a culpa que ele está sentindo de ter feito algo errado. Então, é uma maneira, a pessoa se torna crítica, vê erro em todo mundo, só vê falhas nas pessoas, critica N pessoas o tempo todo. Pode saber, essa pessoa está cheia de culpa. Ela se convencerá de que a sua forma de raciocinar é certa. Dará mais atenção a pequenos detalhes e vai negligenciar os assuntos de maior peso, como a honestidade, a retidão e a justiça. Ela fica cuidando de coisas triviais e ela não dá importância à honestidade, à prática da justiça, a uma vida reta. O culpado precisa então enfrentar o problema da culpa. Ninguém pode simplesmente ignorar a culpa. Ou a pessoa vai a Deus e reconhece o seu erro e recebe perdão, ou procura esconder ou racionalizar o seu comportamento. Quando alguém decide seguir os caminhos de Deus relacionados com a culpa, todas as racionalizações, receios de que não dará certo, serão atirados contra ele por Satanás, para afastá-lo de uma vitória e de um relacionamento significativo com Deus. Em outras palavras, o trabalho do diabo vai ser trazer à sua mente um punhado de medo. Se você for acertar sua situação com A, B e C, ela pode reagir dessa maneira, ou você pode se ver em maus lençóis, você pode, quem sabe, ser preso, quem sabe você pode ser condenado, ir para a cadeia e ficar lá muitos anos, dependendo do que você fez. Então, são coisas que vêm à mente todas as vezes que você pensa em consertar as coisas. Mas você só vai ter liberdade se você consertar as coisas. É preciso que você dê um passo de fé. Apesar das racionalizações, é importante notar que quando nós aplicamos as soluções de Deus, sempre conseguimos a sua resposta, ou seja, a resposta de Deus. Se Deus manda a gente fazer, vamos fazer. E vamos ver que Ele vai cuidar de tudo. Isso é fé no que Ele diz, é fé na palavra dEle.
Quando uma pessoa peca contra Deus, ela confessa os seus pecados a Deus. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se eu pequei contra Deus, blasfemei contra Deus, falei de Deus o que não era correto, se eu tenho negligenciado a minha relação com Ele, se eu tenho ignorado Deus, se eu não tenho buscado a presença dEle para receber direção, se eu não tenho me importado com Ele, se eu tenho atropelado Deus nas minhas ações e atitudes, então eu tenho que pedir perdão a Ele. Mas quando uma pessoa ofende outra, ela precisa reconhecer o seu erro à pessoa ofendida e pedir perdão a ela. Jesus ensinou que eu devo pedir perdão primeiro à pessoa a quem eu ofendi, e só então eu pedir perdão a Deus. É claro que quando eu peco contra alguém, eu estou pecando também contra Deus. Então, Jesus ensinou que primeiro eu tenho que pedir perdão à pessoa e depois vou pedir perdão a Deus. Então, em Mateus 5, 23 e 24, nós lemos assim: portanto, se você tiver apresentado a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, nós temos que lembrar, quando Jesus disse isso, o que prevalecia eram os sacrifícios que eram feitos no Velho Testamento. Todas as vezes que alguém pecava, ele tinha que trazer um cordeiro, apresentava um cordeiro, não podia ter defeito, ele apresentava ao sacerdote aquele cordeiro era imolado, antes disso ele punha a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava o seu pecado, tinha o seu pecado perdoado e o cordeiro morria no lugar dele, porque é isso que Jesus veio fazer. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio, deu a sua vida, foi à cruz, derramou o seu sangue para o que nele crê tenha perdão dos seus pecados, seja salvo e perdoado. Então Jesus está falando disso. Se você estiver apresentando a sua oferta, aí era a sua ovelha, que ia ser imolada no lugar do pecador, para ele obter o perdão, diante do altar ali, se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, então você não vai, aquilo era para você obter o perdão de Deus. Então ele diz: deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então o que Jesus ensina é o seguinte: antes de resolver um problema com Deus, resolva com seu irmão. Porque se você não resolveu com seu irmão, você não vai resolver com Deus. Porque você não pode ir a Deus se ainda estiver em falta com seu irmão. Então é preciso que o pecado contra o irmão seja resolvido antes de você abrir a sua boca e dizer: Deus me perdoa, porque eu magoei fulano, porque eu feri Beltrano. O apóstolo Paulo enfatizou isso quando disse: por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. É importante que eu tenha uma consciência limpa para com Deus e também para com os homens. Se eu não tenho para com os homens, eu não terei para com Deus. O que é uma consciência limpa? Vamos ver uma definição de uma consciência limpa. Uma consciência limpa é a alegria interior e a paz de espírito que resultam de se ter acertado todos os erros pessoais com aqueles a quem se tenha ofendido. Consciência limpa não significa que você nunca pecou, mas que você acertou as coisas com quem você pecou. Se você pecou contra alguém, você tem que ir lá
e acertar com essa pessoa, pedir perdão. Se você roubou, tem que restituir, tem que pedir perdão porque roubou, e depois então você vai pedir perdão a Deus. Aí você tem uma consciência limpa. Ah, mas você pecou, sim, mas eu pedi perdão. Se você pediu perdão à pessoa e pediu perdão a Deus, você está perdoado. Essa é a maravilha. Jesus veio para perdoar os nossos pecados, não veio para nos acusar, ele veio para trazer solução para o pecado. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. A primeira coisa que o diabo fez foi levar o homem a pecar. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Vamos ver os passos para uma consciência limpa. Primeiro, resolva toda ofensa a qualquer preço. Já dissemos que o interesse do diabo é fazer tudo que ele puder para impedir que uma pessoa tenha uma consciência limpa. Porque a brecha para ele agir na vida da pessoa é justamente uma consciência culpada. Qualquer racionalização deve ser reconhecida como uma tentativa do inferno para impedir que você alcance uma consciência limpa. Não esqueçamos que o direito que o diabo tem na vida de uma pessoa é através do pecado, é através da ofensa, é através da transgressão contra alguém ou contra Deus. Segundo, faça uma lista das ofensas na ordem de importância. Quanto mais grave, coloca a mais grave em primeiro lugar. E procure começar dali, porque quando você começa da mais difícil, o resto é mais fácil. Então, algumas perguntas vão auxiliar você a descobrir como fazer essa lista. Existe alguma coisa no meu passado que eu gostaria que nunca tivesse acontecido? Todo mundo tem. Agora, se você já resolveu, tudo bem. Se não, é uma pendência. Você conhece pessoas que não gostam de você? Eu vou repetir. Você conhece pessoas que não gostam de você? Agora, outra pergunta que tem ligação com essa. Será por causa de alguma ofensa que você tenha cometido contra elas? Se você fizer um levantamento da sua relação com essa pessoa, você vai ver que você, de alguma forma, pisou na bola com elas. Então, é outra dica. Terceira dica. Alguém para quem eu tenha falhado como exemplo de cristão, principalmente na área moral, há alguma coisa que eu fiz com alguém na área moral e essa pessoa sabia que e sabe que eu sou um cristão. Ela sabe que eu sou crente, então é um péssimo testemunho. Então você já errou porque fez isso com a pessoa, segundo, porque você é cristão. Duas coisas erradas. Então, é uma outra dica, é alguém que tem que estar na sua lista. E em quarto lugar, alguém cuja autoridade você deixou de respeitar. Você já desrespeitou alguma autoridade? Você já se insurgiu contra a autoridade? Eu vou ajudar você. Seu pai, sua mãe, seu professor, seu chefe, seu superior hierárquico, um policial. Se você não sabe quem foi, vai ser difícil achar esse policial, né? Mas, quem sabe, você falou mal da Dilma. Então ninguém aqui fez isso, com certeza. Você não vai para a Dilma, porque ela nunca ouviu você falar mal dela. Mas se você falasse para ela, você tinha que ir a ela. Se você falasse. Por quê? Porque ela, seja quem for, ela é autoridade. E olha que eu não estou defendendo a Dilma não, hein? Eu só estou dizendo que toda autoridade que você se insurge contra ela, seja quem for, se é o pastor, se é o supervisor, se é o líder de célula, se é um líder de ministério, seja o que for, você está se você alguma vez fez isso, ou falou mal dessa pessoa,
você vai ter que correr atrás das penas. É difícil, né? Às vezes a gente fala mal de uma pessoa, é como um travesseiro que você cheio de penas que você rasga, e essas penas se espalham por aí. Juntar essas penas não é fácil, mas todas as pessoas às quais você tem acesso, você tem que correr atrás. Terceiro ponto. O segundo é faça uma lista das ofensas da ordem de importância. Terceiro, fale a cada um com uma atitude humilde. Tiago 4, 7 a 10 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É preciso ter uma atitude de humildade diante de Deus. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Olha, isso aí não dá para fabricar, não. Ou quem traz convicção de pecado é, primeiro, Deus, através da sua consciência e através do Espírito de Deus. Então, quem está realmente arrependido tem tristeza do seu pecado, chora pelo seu pecado, entristece-se pelo seu pecado, sente-se mal com o seu pecado. Então, se você vai a alguma pessoa, ela tem que perceber em você que realmente você está triste. Não é fazer cara de triste, não é... Isso aí é hipocrisia, fazer cara de tristeza. Mas se você realmente está triste com o que você fez, se você está realmente arrependido, a pessoa vai perceber. Quando pedimos perdão, é essencial que esse pedido de perdão reflita uma atitude de quem está assumindo total responsabilidade dos seus erros. Você pode dizer que, bem, naquela situação, a minha culpa é apenas 10%. Os 90% de culpa é da outra pessoa. Muito bem. Mas os seus 10% são os seus 100%. Os 90% da pessoa é problema dela com Deus e com ela mesma. Agora, os seus 10% é responsabilidade total sua. Você tem que ir à pessoa e pedir perdão pelo seu gesto, pelas suas palavras, pelas suas ações e atitudes. Esses são os seus 100%. Em quarto lugar, qualquer forma de pedir de perdão que revele orgulho ou censuras a outra pessoa resultará no aparecimento de novas barreiras. Dizer assim: eu estava errado, mas você também. Você está acusando o cara. Então ele vai, e em vez de você resolver o problema, você aumentou o problema. Ou você dizer simplesmente: olha, eu sinto muito. Isso não resolve, você tem que pedir perdão e estar arrependido do que fez, senão... Ou então dizer: se errei, perdoe-me, por favor. Se errei, você está dizendo: olha, eu acho que eu não errei, mas se você acha que eu errei, então eu peço perdão. Isso não existe. Então, são formas erradas de pedir perdão que aumentam ainda mais as barreiras existentes. Todas elas refletem orgulho ou censura. A gente, quando vai pedir perdão, a gente não censura outra pessoa, a gente pede perdão pelo nosso pecado e a gente não acusa ninguém. E não aceitas. Todas elas refletem orgulho ou censura e não são aceitas pela pessoa a quem você quer ter perdão. Atitudes importantes a observar. Não volte para consertar as coisas até que você esteja convencido de que esteja errado. Se você não está convencido de que está errado, então não vai a pessoa. Agora pesquise, veja, sonde o seu coração, peça a Deus que faça isso e traga consciência do certo ou errado. 2. Não volte para consertar as coisas enquanto Deus não tiver quebrantado o seu coração e você não tiver uma atitude de quebrantamento.
É aquilo que falamos. Se você não tem, se você vai pedir perdão, mas está cheio de si, vai com raiva, olha, misericórdia, não vá. Pedir perdão assim não resolve. Você tem que estar arrependido, com o coração quebrantado. 3. Não volte para consertar as coisas enquanto não perceber que a sua atitude realmente magoou e ofendeu a outra pessoa. Quando vamos pedir perdão, nós temos que reconhecer que realmente o que fizemos magoou e ofendeu feio a outra pessoa. Ao voltar alguém, quarto, para consertar um problema de ordem moral, não fale dos detalhes, mas apenas o essencial. Quando você for pedir perdão a uma pessoa porque você a violentou, porque você a enganou, a levou na conversa e conseguiu o que você queria, ou quando você é crente e você tem um comportamento com uma outra pessoa que não é aquele que você sabe, recomenda um cristão verdadeiro e genuíno, então você não tem que chegar lá e descrever tudo que você fez. Você diz: olha, você sabe que eu errei com você e eu estou aqui para pedir perdão, mas não entre em detalhes. A Bíblia diz que você deve dizer antes: eu errei quando falhei em ser o exemplo que eu deveria ter sido como cristão. Eu vou explicar o que eu ia explicar agora daqui a pouco. Seja qual for o pecado cometido, a pessoa saberá o que é que nós estamos nos referindo. Não precisa entrar em detalhes. Os detalhes não vão fazer bem, nem para você, nem para a pessoa. Então pedimos à pessoa que nos perdoe por termos fracassado em servir de exemplo. Esperamos até que ela nos perdoe. Se ela não nos perdoar imediatamente, pedimos novamente que ela nos perdoe. Se ela nos perdoar imediatamente, se ela não perdoar, nós vamos pedir quantas vezes for necessárias. Se ela perdoar, nós então vamos agradecer a essa pessoa por nos ter perdoado e encerramos a conversa ali e saímos fora. Eu estou falando em caso de problema moral. Se eu errei com uma pessoa, eu não tenho que ficar ali, porque eu posso ser despertado a voltar a errar com a pessoa. Então, sai fora. Se a pessoa não perdoar, não importa. O importante é que eu fui a pessoa procurando endireitar. Se ela não aceitou o perdão, problema dela. Eu não vou dizer isso para ela, mas o importante é que você faça o que Deus quer que você faça. Precisamos reconhecer que quando a outra pessoa não nos perdoa, a balança vai ficar pesada do lado dela e não do nosso. A pessoa que não nos perdoa passará a sentir-se culpada. Isso vai gerar nela uma atitude condenatória para conosco. Ela vai se sentir culpada e ela vai ter as mesmas reações de uma pessoa que está com culpa. Ela vai projetar essa culpa em você e em pessoas. Mas agora nós vamos poder olhar para essa pessoa com uma consciência limpa. Eu tenho uma ilustração que seria bom eu contar e eu vou contar. Quando Larry Coy pediu perdão a seu irmão porque ele tinha tentado dizer como ele deveria dirigir a sua vida, ele dirigiu uns 300 quilômetros para poder ver o seu irmão para acertar isso. Mas então, isso é quando ele foi resolver o problema. Antes disso, ele havia tentado mostrar para o seu irmão que ele não deveria casar-se com uma jovem que não era crente. O Larry tinha ido à sua casa e feito um grande sermão. Havia acordado seu irmão às 2 horas da manhã e fez um baita de um sermão para ele. Não foi esses 300 quilômetros que ele foi lá, não, isso foi antes. Naturalmente, o seu irmão não abraçou o Larry e não lhe deu nenhuma palavra
que expressasse a sua gratidão pela visita do irmão às 2 da manhã para acordar para dizer o que ele disse para ele. Pelo contrário, cresceu uma muralha enorme entre ele e o seu irmão. Somente 1 ano e meio depois é que o Larry entendeu que ele tinha tomado o lugar de Deus em relação à vida do seu irmão. Mas, uma vez antes disso ainda, Larry, antes do desfecho final, ele veio à casa do Larry e lhe disse: eu estive muito errado em tentar dirigir. Ele veio à casa do Larry e o Larry disse para o seu irmão: eu estive muito errado em tentar dirigir a sua vida. Larry também pediu à esposa dele agora que também lhe perdoasse. Então seu irmão se dirigiu a ele, apertou a mão e disse: certamente eu o perdoo, meu irmão. Deixa ver que não perdoou nada, você vai ver. Então ele se sentiu livre por dentro, porque ele foi sincero. No dia seguinte, ele descobriu que havia uma muralha ainda maior entre ele e seu irmão. Larry soube então que seu irmão não havia crido nele ou lhe pedir perdão. Ele soube através da atitude do irmão. Seu irmão sabia que da próxima vez que ele tivesse um problema, o Larry teria um sermão preparado para ele. Larry tinha cometido o erro de aconselhar uma pessoa que estava cheia de amargura. Uma pessoa amargurada também tem uma sensibilidade exacerbada, aumentada. Quando elas forem sinceras, tendo já vencido a amargura, elas pedirão o nosso conselho. Seu irmão veio até ele para ser aconselhado. Então Larry louvou o Senhor, dizendo: Senhor, louvado seja o Senhor, porque o meu irmão está voltando a relacionar-se comigo. Mas sempre que o irmão vinha a ele e ele aconselhava, o irmão ficava com raiva dele outra vez. E ele usava tudo para argumentar que o Larry não gostava dele. Então o Larry sabia que cada vez que seu irmão o ofendia ou fazia alguma coisa errada, que Deus queria que o Larry somente o amasse. E foi 1 ano e meio mais tarde, aí vem o final, que Larry saiu com seu irmão para comerem juntos. E ele lhe disse ao Larry: você se lembra quando há 1 ano e meio você me pediu que eu o perdoasse? O Larry disse sim. Seu irmão lhe disse: eu não o perdoei e eu o odiei ainda mais. Então as lágrimas lhe desceram pelo rosto. Ele disse: eu estive esse tempo todo errado em julgá-lo mal. Você pode me perdoar? Isso o irmão do Larry para o Larry. Então ele estendeu a mão sobre a mesa, eles estavam comendo e eles apertaram as mãos. A Bíblia diz que o irmão ofendido é mais difícil de ser conquistado do que uma cidade fortificada. É isso que diz Provérbios 18:19. Então, quando voltamos à pessoa a quem ofendemos, para pedir perdão, devemos fazê-lo com o coração quebrantado e arrependido. Se a pessoa teve problemas com respeito à autoridade, ela precisa voltar à pessoa contra a qual se rebelou e pedir perdão pela sua rebelião por não ter respondido corretamente à autoridade. Se algum jovem teve problema antes de encontrar o seu cônjuge, é importante que peça perdão a quem o tenha ofendido e peça a Deus que o perdoe. Então ele terá o seu coração o sentimento de liberdade. Nós terminamos por aqui por hoje. O assunto não terminou ainda não. Feche os seus olhos. Se você realmente crê no que foi dito e que vem sendo dito, faça uma lista daquilo que Deus quer que você endireite. E proponha-se, pela graça de Deus, a endireitar todas as coisas, para que possa ter uma consciência limpa e uma fé verdadeira. Se você quer isso para a sua vida, então ore comigo. Ore em silêncio, ore no seu interior. Senhor, nós nos aproximamos de Ti, sabendo-te
amoroso, bondoso, perdoador, misericordioso, compassivo, longânimo, benigno, cheio de entranhas de misericórdia, de bondade, de benignidade. E pedimos que tu quebres em cada um aqui todos os laços de iniquidade, sejam eles quais forem, em nome de Jesus pedimos que tu quebres. Pedimos que tu libertes os fardos dos corações oprimidos. Pedimos que os oprimidos sejam livres. Pedimos que todos os julgos sejam quebrados sobre todos os que aqui estamos, para que a nossa luz brilhe como a aurora, para que a saúde volte a ser restaurada, para que a tua justiça vá diante de nós e para que a tua glória seja o nosso galardão. Pedimos que tu honres a obediência de cada um aqui hoje, e nós te louvaremos pela maneira sobrenatural como tu vais operar na vida de cada um. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.